outro olhar. Já de seguida vamos acompanhar uma conversa que o Júlio Vera Cruz Martins teve com o presidente da APESC, Susano Vicente, tudo a propósito das jornadas portuárias da Enapor. Durante essas jornadas será apresentado o futuro, vai-se falar sobre o futuro dos estaleiros, do estaleiro de construção e reparação naval, que é esse estaleiro que é gerido pela APESC. A APESC tem algumas dúvidas em relação ao projeto Monte Cara Atlantic Marina, que é de um investidor belga e, na opinião do presidente da APESC, Susano Vicente, esse projeto pode criar alguns constrangimentos em relação ao funcionamento da ONAV. É uma conversa para acompanhar já de seguida. Susano Vicente é diretor dos estaleiros da ONAV, é presidente da Associação dos Armadores de Pesca e também da Cooperativa de Pesca de São Vicente. A cooperativa tem alguns membros da APESC. Nas jornadas portuárias promovidas pela Enapor, que começam esta quarta-feira, um dos projetos em debate, Monte Cara Atlantic Marina, que pode vir a conviver com a ONAV. Quais são as vossas preocupações? Olha, desde cedo nós posicionamos contra este projeto, não porque somos contra investimento direto estrangeiro, mas porque o projeto, da forma como ele está concebido, não conseguimos vislumbrar uma coabitação pacífica entre atividades de reparação, manutenção e construção naval com ambientes de marinas e hotéis e tudo mais. Às vezes precisamos trabalhar à noite com o barulho. Portanto, nesse aspecto não conseguimos vislumbrar essa coabitação. É preciso considerar a importância deste estaleiro. Portanto, o estaleiro naval da ONAV é de extrema importância para as atividades de construção naval, reparação e manutenção, não só das embarcações e navios de pesca, mas também de náuticos de recreio. Constitui um dos principais pilares que sustentam o setor das pescas ao nível nacional e, portanto, são setores que estão em forte crescimento. E é precisamente neste estaleiro que é um espaço por excelência que reúne as condições técnicas e logísticas para tais atividades. Assim sendo, é de extrema importância nós pensamos que as atividades estejam sob a supervisão direta e sob controle dos armadores e, construindo marinas e hotéis, não temos a certeza de que as atividades vão ficar, portanto, sob o nosso controle. Temos vindo a posicionar contra determinados tipos de projetos neste estaleiro. Quais são as informações que têm? O projeto Monte Cara Atlantic Marina vai ficar dentro dos estaleiros? Vão utilizar o espaço dos estaleiros para a reparação de embarcações de recreio? A pesca continuará na ONAV? Exatamente, é aí que está a dúvida, porque nós não sabemos, portanto há informações que nós não estamos de acordo, já discutimos várias vezes mesmo com essa empresa e não chegamos ao entendimento, daí que nós não vemos ainda com bons olhos, até porque não chegamos ao entendimento. Portanto, é de estranhar que nós já apresentamos inclusive 2 projetos à Enapor, da remodelação do estaleiro, e nunca tivemos o feedback da Enapor. E a Enapor vai agora apresentar esse projeto e nunca levou em consideração, os 2 projetos que nós apresentamos já há alguns anos atrás. Para dizer também, porque de todo modo, a Enapor pode até apresentar o projeto, mas a Enapor é apenas uma concessionária. A Enapor não tem a última palavra. A última palavra quem tem é o governo, no Ministério que tutela o setor do mar, que é o Ministério do Mar, e neste momento, através do Ministro dos Santos. Portanto, ainda está tudo em aberto, vão apresentar, mas portanto, ainda nada, portanto, está decidido. Quais são esses 2 projetos que a pesca apresentou? Olha, nós apresentamos ainda no tempo do Dr. José Gonçalves um projeto de remodelação dos estaleiros, numa perspectiva de que o Estado deveria, pelo menos, poderia financiar em parte, e apresentamos ultimamente, já no tempo do Dr. Abrão Vicente, apresentamos um outro projeto, já com uma perspectiva de cofinanciamento do Banco Mundial. Está a ver? Nunca tivemos o feedback da Enapor nesse aspecto. Pelas informações que eu tenho, esse projeto da Marina vem de trás, no mínimo desde 2014, 2015. Uma empresa belga com uma promessa de investimentos superior a 70 milhões de euros e que depois a APESC ficaria como uma subconcessionária. Qual é a história que tem? Portanto, neste momento, nós somos uma subconcessionária
E agora, aquilo que nós poderíamos fazer é passar esse direito nosso para essa empresa e ficamos no lugar de subconcessionária. Já sentamos em mesas de negociação e nunca chegamos a um entendimento, porque viemos a entender porque, afinal das contas, o interesse dessa empresa não estava para defender tanto o setor, que seria o setor das pescas. Portanto, o core business dessa empresa é exatamente a Náutica de Recreio, que também é o nosso core business. Qual é o futuro que vê para a UNAV? Tudo está aberto. A UNAV tem um histórico, a UNAV é um dos pilares que sustenta o setor das pescas. Se mexerem nesse estaleiro, se levarem em conta, se levarem em consideração um setor vulnerável, um setor já fustigado, com muitos problemas, o futuro da UNAV, por qualquer intervenção que ela houver, se não passar, levando em consideração o setor das pescas, seria muito para o nosso setor. Eu não posso ver o futuro da UNAV sem o setor das pescas. Diga-me o seguinte, o que é a UNAV faz que os estaleiros navais de São Vicente não fazem? Os estaleiros navais da Cabnave. Quer dizer, os estaleiros navais da Cabnave é um estaleiro preparado para grandes navios, para navios de grande porte, e tem, portanto, a sua plataforma, uma plataforma preparada exatamente para grandes navios. E, portanto, os pequenos navios não têm, como é que eu diria, essa plataforma não está preparada assim para os pequenos navios. Não quer dizer que os pequenos navios não possam lá fazer a laje, mas também devido ao preço. O setor das pescas, portanto, um setor também, não só porque é uma atividade económica, mas também é um setor, portanto, que tem um pendor social muito forte. Daí que não é à toa que nós, além do princípio da racionalidade económica que nós aplicamos, portanto, na gestão de qualquer empresa, aplicamos também o princípio da solidariedade, portanto, nessa conjugação, devido tanto aos problemas do setor das pescas, problemas que os armadores que passam, tanto os nossos armadores. E pelas informações que eu tenho, os estaleiros da UNAV executam trabalhos que os estaleiros navais da Cabnave não executam, por exemplo, fibra de vidro. Trabalhos de madeira, trabalho de fibra de vidro. Portanto, aí também tem esse diferencial. Tem discutido com o Governo, há um novo Ministro do Mar, Jorge Santos, o futuro da UNAV? Temos discutido várias questões, no setor das pescas, mas especificamente a UNAV ainda não chegamos, mas temos uma reunião já agendada para a próxima terça-feira, onde vamos abordar, portanto, a questão dos estaleiros navais da UNAV. É precisamente por isso que eu disse que ainda tudo está em aberto, porque ainda, portanto, não discutimos com o novo Ministro relativamente a esta questão do Governo ter a última palavra nesse aspecto. Neste momento, qual é o pessoal da UNAV? Portanto, só na pesca nós temos cerca de 14 funcionários, só da pesca. Na UNAV, LADES, portanto, um conjunto de pequenas e microempresas que trabalham, prestam serviço aos vários navios, às embarcações que lá vão fazer os seus trabalhos. O trabalho que nós fazemos na UNAV é unicamente colocar os navios em segurança, fornecemos eletricidade e também fazemos, portanto, a recolha dos resíduos sólidos para o tratamento. Mas os trabalhos em si, o trabalho de reparação, manutenção, são feitos por um conjunto de várias empresas que vão lá de cerca de 150 pessoas que trabalham, compõem, portanto, essas empresas. É possível algum arranjo de convivência entre os estaleiros da UNAV e o projeto desse investidor belga? Não dizemos que é impossível. Desde que haja bom senso, podemos até discutir, mas não nos moldes pelos quais nos foram apresentados anteriormente, porque assim não dá. A pesca pretendia ter uma cota na administração da empresa, não é? Repara, porque nós queremos manter independente em todo este processo. A ver, nós queremos manter independente, queremos que, pelo menos, a parte que diz respeito ao estaleiro naval, não só de reparação, manutenção e construção naval, estivesse e também da Náutica de Recreio. Só para dizer que cerca de 105% das receitas desse estaleiro advém da Náutica de Recreio, não advém do setor das pescas. A ver, portanto, toda a sustentabilidade para o setor das pescas vem da Náutica de Recreio. Agora, precisamos efetivamente de investimentos, nomeadamente em equipamentos, de forma a que prestássemos um serviço de qualidade, de maior qualidade. Eu tenho informações que o Conselho Consultivo da Pesca reúne-se na próxima semana. Este assunto vai estar em debate? Sim, vai estar em debate. Vai estar em debate exatamente estes e outros assuntos. Vamos debater essa questão porque é de extrema importância mantermos, portanto, este estaleiro sob a tutela da UNAV.
Ultimamente tem-se falado muito de embarcações, a necessidade de embarcações industriais ou então semi-industriais de maior porte. A pesca, a cooperativa de pesca tem estado a apresentar projetos para a aquisição de navios. Esse dossiê está estagnado ou vai avançar? Com o novo ministro, estamos a reativar este dossiê, porque é de extrema importância, porque precisamos efetivamente de alargar, de passar da pesca industrial para uma pesca mais industrializada. E efetivamente, para termos uma pesca industrial, isto terá que passar para a aquisição de navios que tenham a capacidade, tanto de abastecer, portanto, de ir mais longe, de capturar e abastecer as nossas conserveiras, porque, portanto, é muito tempo, nós temos vindo a falar nisto, acho que já é tempo de alavancarmos este dossiê. No projeto apresentado pela pesca há a construção de um armazém de frio, não é? Exatamente. Este armazém de frio, portanto, este complexo de frio, portanto, situa-se exatamente nos terrenos navais da UNAV. Está a ver? Porque é um espaço onde fica conexo para entrar debaixo do complexo de pesca de Cova de Inglesa. Daí que os estaleiros navais da UNAV não só é de extrema importância, mas para o setor de construção naval, mas também para o próprio setor das pescas em si. Este projeto foi desenhado exatamente para colmatar a deficiência que nós temos nos grandes picos de captura, porque a nossa maior conservaria não tem uma capacidade de absorção. Só para dizer, a capacidade de absorção da frescomar é de 50 toneladas, pelo menos dessas espécies diárias, dessas espécies da melva e outros pequenos pelágicos. E em momentos de pico de captura, às vezes temos 400 toneladas de embarcações em fila à espera para colocar o seu pescado nessa conserveira. Portanto, tendo 400 toneladas em filas, portanto, embarcações à espera, e tendo uma absorção de 50 toneladas por dia, faz todo sentido ter um complexo de frio que venha colmatar essa demanda, que seja capaz de colmatar, portanto, esta falha e de absorver esse pescado. Esse complexo de frio teria que capacidade? Teria pelo menos uma capacidade de 210 toneladas de congelação, que é ultracongelação, portanto, pescado, antes de ir para o processo de conservação a frio, está de passar por um processo de ultracongelação, tanto para que o pescado possa durar dias, meses e anos com a mesma qualidade pelo qual foi pescado. Está a ver? E é preciso passar por esse processo de ultracongelação e depois para a conservação. E este complexo, tanto foi desenhado, foi projetado exatamente, portanto, nessas condições. Uma capacidade de 200 toneladas de congelação diária, em pequenos túneis, separadas com autonomia, e uma capacidade de conservação de 500 toneladas. Está a ver? Tendo essa capacidade de congelação e de conservação, nós teremos uma capacidade, pelo menos, de comprar pescado dos nossos armadores, a conservar e repassar para as nossas conserveiras, com segurança. Nos grandes picos de captura, em vez de embarcações lançar o pescado ao mar, nós absorveremos esse pescado. Portanto, são momentos únicos que nós temos. Portanto, às vezes, 2 vezes por ano, que são os momentos de picos, os grandes cardumes baixam ao nosso arquipélago. Portanto, nós não aproveitamos exatamente porque nós não temos essa capacidade de absorção. E este armazém de frio, este complexo, iria essencialmente para colmatar. Portanto, foi devidamente estudado para este momento. Todo esse projeto, incluindo esse complexo de frio, os estudos preliminares foram feitos com o financiamento do Estado? Não com o financiamento do Estado. O Estado seria um garante, está a ver? O Estado, pelo menos, poderia entrar, poderia colmatar aí, portanto, no aporte de outro financiamento que os armadores não têm. Eu estou a dizer, os estudos realizados, a concessão do projeto, exatamente. Foi com financiamento... Os estudos foram financiados pelo Estado. É isso. Exatamente. O fundo de pesca. E uma empresa, nós não quisemos contratar empresas nacionais, que quisemos contratar uma empresa que não vivencia este setor das pescas, mas que podíamos passar a nossa ideia. Qual seria a projeção que nós tínhamos para o setor das pescas? Sem se contaminar. Uma empresa que não se podia contaminar pela visão que muita gente tem do que o setor das pescas é um setor pobre. Está a ver? Nós precisamos, contratamos uma empresa internacional exatamente nessa perspectiva. E o financiamento foi o financiamento do Estado. Esse projeto está com vida ainda? É este que vai discutir com o Ministro do Mar na próxima terça-feira?
Exatamente, vamos levar esse projeto para o Sr. Ministro do Mar, mais uma vez mais. Esse projeto já passou por 4 ministros, já passou para o José Gonçalves, Paulo Veiga, já passou por Paulo Veiga, por acaso, foi um dos grandes impulsionadores deste projeto. A ver, portanto, o Abrão Vicente, que acarinhou, e agora vamos para esse próximo ministro, para o atual ministro, e portanto, levar toda a ideia do projeto, porque é um projeto, um projeto hub, um projeto cluster. Está a ver? É um projeto que engloba todo o setor das pescas, mas o projeto não engloba apenas captura e comercialização. Engloba também logística para o setor. Nós temos uma lacuna de obtenção de materiais, de rede e outras coisas. Temos também, então, o projeto também engloba o setor de microcrédito para os armadores, nos momentos, repare, porque tem momentos que o armador, portanto, tem cardumes no mar, os cardumes estão no mar, o armador às vezes precisa de 300 contos para abastecer de combustível e higiene. Não tendo, ir ao banco é difícil. E o armador precisa rapidamente de um capital, precisa de 300 contos. E a cooperativa desenhou-se exatamente, portanto, toda a sua estrutura de crédito exatamente para esses momentos. Um armador precisa de 300 contos agora e a cooperativa estaria em condições de alocar 300 contos para o armador e regressar. Presidente da Associação dos Armadores de Pesca vai ter um encontro com o Ministro do Mar, Jorge Santos, na próxima terça-feira, em São Vicente. O ponto principal da agenda vai ser o futuro do estaleiro de construção e a reparação naval para a pesca gerida pela APESC. Suzano Vicente alega que a ONAV pode ser afetada pelo projeto Monte Car Atlantic Marina de um investidor belga e cuja atualização vai ser apresentada hoje à tarde nas jornadas portuárias da Enapor que começam hoje.